Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Shalom a todos. Doutora Simone, por favor. Eu a conheci profetizando num congresso de mulheres. Nós estávamos juntas lá. E eu a conheci como profeta e depois ela se tornou a minha doutora, né? A minha psicóloga que está me tratando desde o Covid. Então é uma mulher com muita referência da parte do Senhor para nós. Por favor, se apresente melhor. Fique à vontade, Deus abençoe. Só dando algumas instruções, hoje nem as crianças, nem os adolescentes irão para as suas ministrações, tá bom? Todos nós estaremos aqui, bem acomodados, recebendo do Senhor, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz de Deus que repousa em cada coração, amém? Como ela falou, eu sou Simone, a minha trajetória com Cristo fez 23 anos. Eu me converti há 23 anos atrás. Eu cheguei no caminho de Deus ferida, machucada por uma história. Por separação de meus pais, por 2 tentativas de suicídio na infância, na adolescência, por tantas feridas, por traições e por tantas coisas que eu vivi. E quando cheguei no caminho de Deus, Ele me deu algumas tarefas. Primeiro era perdoar o meu pai. E para mim parecia difícil perdoar. Mas aprendi que a chave de todas as coisas era a oração. E quando eu entendi que a chave de todas as coisas era a oração, eu orei para que Deus me desse um coração perdoador. E Ele fez. E Deus me permitiu me reconciliar com meu pai depois de 20 anos. Me reconciliei com meu pai, a minha história começou a mudar. Meu irmão era alcoólatra, bebia a meia garrafa de uísque só à noite, fora que ele bebia de destilado. Deus converteu o coração e hoje ele é um pregador da palavra. Eu já perdi minha mãe, meu pai, minha avó, mas todos foram com Cristo. Então eu digo que o caminho de Deus, ele é repleto de bênçãos. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente não está livre de passar por adversidades. Mas diante das minhas lutas e provas eu aprendi uma coisa muito importante. Que ela nos faz crescer e nos faz entender o que é chorar com os que choram. Só a gente vai entender a dor de uma lágrima se a gente passou por aquele caminho e sabe a dor dele. E hoje, achei tão lindo, né? Não sei se foi escrito pelo texto, o tema que eu falei que ia trazer para vocês hoje, mas esse louvor fala do que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Eu sou formada em psicologia já há 21 anos e eu digo que a minha profissão é mais do que uma profissão, ela é uma missão de ajudar pessoas a mudarem a sua história, a serem curadas do seu passado. E eu achei maravilhoso quando eu vi o tema, né, de profetizando para 2023, porque nós temos que aprender a profetizar para as nossas vidas. Quando uma pessoa reclama, se queixa ou murmura, é repetir, clamando várias vezes, só que ela está reclamando e repetindo várias vezes algo que é ruim. Nós temos que aprender a profetizar o bem para nós. O mundo dos coachings e todas essas pessoas de autoajuda, eles aprenderam princípios bíblicos que nós detemos aqui na Escritura e que nós não praticamos. E às vezes eles têm mais fé do que o povo na igreja. E aí eles conquistam as coisas. E falando do novo, hoje Deus me tocava nesses dias, foi uma série que Deus foi falando comigo, porque eu tenho uma célula também de mulheres, e foi umas pregações que Deus tem falado comigo sobre o novo. Então, desde a metade do ano, Deus vem falando sobre o novo, e metade do ano ainda não era nem tão perto, né, do ano novo como nós estamos. E Deus veio falando sobre o novo, e me falou sobre os passos que nós temos que ter para alcançar esse novo. Alguém quer o novo de Deus? Como nós cantamos ali, quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aqui? Glória a Deus, eu também quero e eu vou viver. Então vamos abrir a palavra de Deus em profeta Daniel, capítulo 3. Vamos aprender um pouco quais são os passos que Deus tem para nós, para esse novo, para a gente viver esse novo de Deus. No capítulo 3, eu vou dar destaques a alguns versículos, para que, como temos bastante palavra, né, para que nós possamos ter toda a graça e todo o conhecimento que Deus tem para nós nessa noite. Daniel 3, versículo 12, nos diz assim:
homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e teus deuses, e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Uma das coisas que nos faz chegar ao novo é o posicionamento. E o que fala essa palavra? Fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles fizeram uma escolha, eles se posicionaram em não adorar outros deuses. E quantas vezes nós, como cristãos, estamos adorando outros deuses? Estamos nos posicionando muitas vezes, horas e horas diante de uma TV, mas não ficamos meia hora diante da presença de Deus. Como está a nossa comunhão com Deus? Nossa intimidade com Deus? Será que nós somos amigos íntimos de Deus? E veja que, lá no versículo 25, diz assim, dessa mesma palavra: tornou ele e disse: eu, porém, vejo que homens soltos andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, do aspecto que um é semelhante ao Filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por ter se posicionado diante de Deus, eles foram lançados na fornalha. Eles não negaram o Senhor, e quando o rei fala para eles ali, nos versículos anteriores, de que eles seriam jogados, a fornalha estava quente várias vezes mais. Os homens que os jogaram na fornalha foram queimados, foram mortos. Mas eles, ao serem jogados na fornalha, caminharam com Deus. Quando nós nos posicionamos, pode existir uma fornalha na nossa vida, no nosso caminho, mas nós vamos caminhar com Deus. Talvez você esteja passando por uma fornalha, uma situação difícil na tua vida, que pode ser uma enfermidade, que pode ser a perda de quem você ama, que pode ser uma situação difícil no seu trabalho, possa ser a tua fornalha hoje. Mas o teu posicionamento é que vai dar o fim da tua história. A fornalha era apenas um cenário na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A fornalha foi o que foi usado por Deus para levar onde Deus queria que eles estivessem. Então, ou seja, lá no versículo 28, fala assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então veja que interessante, quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus caminhará conosco na fornalha. O nome de Deus será glorificado. Então muitas vezes a gente não entende quando a gente está passando por uma luta e por uma prova, por uma fornalha. Vai levar Deus a ser glorificado nas nossas vidas. E interessante porque, quando nós vemos lá no versículo 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Deus usou a fornalha para ser glorificado e levar Sadraque, Mesaque e Abdenego ao lugar onde ele tinha preparado. Vocês sabem o lugar que Deus tem preparado para vocês? Deus tem um lugar de prosperidade. Um lugar onde Deus quer colocar cada um de nós. Então, entenda que se tiver uma fornalha no meio do teu caminho, como você se posicionar, vai te levar a esse novo de Deus. Ele vai caminhar contigo na fornalha e te vai levar em lugares altos, como fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nesse mesmo livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma outra história de posicionamento que nos leva ao novo de Deus. Para nós ganharmos tempo, abram, acompanhem, eu vou falar os versículos em vez de eu ler, eu vou contar a história para vocês, para a gente poder ter bastante tempo de compartilhar da palavra. No capítulo de Daniel 6, nós vemos a história do próprio Daniel e a cova dos leões. Quem aqui não conhece a história de Daniel e a cova dos leões? Talvez você esteja passando por essa cova dos leões. E os leões sejam aqueles que estão te perseguindo, aqueles que têm te acusado injustamente, aqueles que têm falado mal de você,
ou te perseguido. Talvez essa seja a cova de leões que você esteja enfrentando hoje. Mas aqui, a cova dos leões, para Daniel, foi o cenário que Deus usou para o nome dele ser glorificado. Quando a gente vê ali, nós vemos que o posicionamento de Daniel fez até leão fazer jejum. Porque Deus deu ordem e os leões fecharam os seus lábios, fechou a boca do leão e o leão nada fez contra Daniel. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus fecha a boca do leão e vai te levar aonde Ele quer que você esteja. Veja que é tão interessante que com a história de Daniel, até o rei fez jejum. Ele se quebrantou. Aquela noite ele não pôs nada nos seus lábios, ele não comeu. Porque ele queria que Daniel fosse livrado. Mas ele ainda não conhecia o Deus de Daniel. Quando Daniel ele sai ali, ileso de tudo isso, o nome de Deus é glorificado. O rei faz um decreto. Dos versículos 25 ao 28, fala assim: Então o rei Dário escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino o homem tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O mesmo Deus de Daniel, nosso Deus, que pode livrar, que pode fazer todas as coisas que você precisa. Veja que a cova só foi um cenário, o posicionamento de Daniel, porque se vocês verem a história ali, quando veio o edito, que ninguém poderia se prostrar diante de qualquer Deus se não fosse a imagem feita, ele não tinha nada a esconder. Ele orou com as janelas abertas 3 vezes ao dia. Ele não tinha nada para esconder. E como estão as nossas orações? Ele orava 3 vezes. Quantas vezes você tem orado e falado com Deus por dia? Você acorda agradecendo por mais um dia? Quando você toma banho, você agradece pela água quentinha que você tem? Esses dias eu agradecia pela água que vem pelos canos do meu apartamento. Pela água que sai do meu chuveiro, pela água que sai da minha torneira. Que tudo isso facilita a minha vida. E quando as pessoas tinham que carregar um odre gigante e até um poço, tirar a água, carregar o odre novamente até as suas casas. Hoje a gente abre uma torneira e sai água. Como nós temos que levar gratidão. E veja aqui como ele se posicionou, ele disse, eu não vou me render a outros deuses. Não tenho nada a esconder, eu abro a minha janela e eu oro ao Deus dos céus. O Deus dos céus livrou ele. E o nome de Deus foi glorificado. Conseguimos entender que para nós vivermos o novo de Deus, nós temos que colocar no nosso coração a confiança no Deus que pode nos livrar. Quer seja da fornalha, quer seja da cova dos leões. Mas que em tudo que Ele permitiu que nós passemos, o nome dEle vai ser glorificado. Novamente, o nome de Deus foi glorificado aqui. Vamos agora abrir lá em 1 de Samuel. O livro de 1 de Samuel 17, ele fala de um outro cenário. Ele fala de um gigante. E fala do rei Davi. Mas aí ele não era rei. Ele tinha sido ungido, mas ele ainda não estava vivendo a promessa. Ele tinha uma palavra profética, mas ainda não estava vivendo a promessa. E nessa palavra, Davi, ele era um menino. E o gigante era um guerreiro. Mas o posicionamento de Davi mudou a história. No versículo 24 do capítulo 17, diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem,
fugiram diante dele e temiam grandemente. Qual foi o posicionamento do exército? Fugir e ter medo. Você vai fugir diante dos gigantes que estão te enfrentando hoje? Por 40 dias o gigante afrontou o povo de Israel. Eu não sei quantos dias o teu gigante tem afrontado a tua vida. Quantos dias ele está chegando diante de ti e fazendo você esmorecer de medo. O exército, ele retrocedeu. Mas qual foi o posicionamento de Davi? Quem é este incircunciso, afrontando o exército do Deus vivo? Davi, ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Quem você é? Vocês são filhas do Deus vivo. Vocês são filhos do Deus vivo. Vocês são filhos amados, perdoados. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Vocês são criativos, porque somos filhos de um Deus criador. Nós somos merecedores de viver as bênçãos e maravilhas que Deus tem para nós. Mas muitas vezes a gente não se acha merecedor. Porque talvez na tua história alguém te disse que você não era nada. Que você não ia conseguir. Quando Davi chegou ali, o seu irmão Eliabe fala assim: o que você está fazendo aqui? Bem conheço a maldade do seu coração. Davi respondeu: não posso nem falar. Muitas vezes nós vamos ter Eliabes na nossa vida, querendo nos barrar, nos julgando, nos criticando. Talvez você tenha um Eliabe bem perto de você. Mas ele não se esmoreceu pela voz de Eliabe, nem tampouco pela voz do gigante. Ele sabia quem ele era em Deus. E quando ele chega diante do rei, o rei falou assim: mas você é um menino, ele é gigante, guerreiro. Só a ponta da espada dele pesava 7 quilos. Mas ele falou assim, ele sabia quem ele era. Já matei urso e leão. Quando você sabe quem você é, não importa o gigante que venha na sua frente. Você sabe que você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Tanto que Saul, ele quis dar a armadura, a sua armadura. Vocês já pensaram que se Davi vencesse com a armadura de Saul, quem ganharia os méritos? Saul. Quem tinha que ser glorificado ali? Deus dos exércitos. Ele se posicionou. 5 pedras lavradas e uma funda. Uma pedra atingiu o gigante. A Bíblia fala aqui, se depois vocês podem ler, ele fala que o gigante caiu de rosto em terra. Pela lei da física, como que seria? A pedra atingiu aqui, ele cairia de costas. Por que ele caiu de rosto em terra? O Senhor dos Exércitos pegou sua mão e deu na nuca do gigante. E ele caiu de rosto em terra. Quando nós cremos e vamos no nome do Senhor dos Exércitos, quem vence as nossas batalhas? O Senhor dos Exércitos. Não sei qual que é o teu gigante. Quem é o teu gigante? Ou o que é teu gigante? Mas se você for no nome do Senhor dos Exércitos, o gigante será o cenário para Deus te levar ao novo dele. Aonde Ele quer te levar. E o nome de Deus foi glorificado por causa do posicionamento de Davi. O versículo 46 nos diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tornar-te-ei a cabeça a cadáveres de animais do arraial de filisteus. Darei e mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E quando você se posicionar, confiando que é o Senhor dos Exércitos que vai à tua frente, todos na tua vizinhança, todos na tua família, saberão que há Deus na tua vida. Você é o Israel hoje.
E todos saberão que há Deus na tua vida que te trouxe vitória. Então, nós estamos vendo que uma coisa que nos faz levar ao novo, viver o novo de Deus, é nós nos posicionarmos em Deus. Não nos prostrando diante de ídolos. Não nos prostrando diante das ameaças. Não paralisando através das afrontas que vêm nos falar. Quer seja a fornalha, quer seja a cova dos leões, ou os gigantes na sua vida. Se você se posicionar diante do Deus dos exércitos, Ele vai te levar a esse lugar novo. E você vai viver o novo de Deus. Ele vai te levar a lugares altos. E vai te fazer prosperar. Mas hoje, nessa primeira parte, eu não sei quanto eu tenho tempo nessa primeira parte, mas eu quero ainda falar, para depois, na segunda parte, falar uma outra, a continuação e encerramento. Eu quero ler no profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ver o maior exemplo de posicionamento descrito pelo profeta Isaías. O dever de casa é vocês lerem inteirinho depois. Eu vou destacar vários pontos dessa palavra para que a gente possa ganhar tempo. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele anunciou Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de posicionamento que traz o novo para as nossas vidas. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele veio para que você seja filho e filho amado, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Vocês têm noção de qual é o poder dessa palavra? De você ser herdeiro do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aquele que disse que estará contigo até a consumação dos séculos? Mas muitas vezes, diante dos gigantes, da cova dos leões ou da fornalha, você se encolhe e não lembra que o Senhor dos Exércitos é o teu Pai. É o Abba, Pai. É o Paizinho. Talvez porque você não tenha tido Pai nessa terra. Talvez Ele tenha te abandonado. Talvez Ele tenha te ferido. Mas nós temos um Pai por adoção. Ele disse que mesmo que o nosso pai e nossa mãe nos deixem, Ele jamais nos deixará. Temos o Abba. E o que eu quero destacar nessa palavra do profeta Isaías 53, no que ele fala para nós desse novo de Deus, desse posicionamento. Porque o posicionamento nos leva para esse novo de Deus. E Jesus, Ele sabe e entende o nosso coração, Ele se posicionou no nosso lugar. O profeta Isaías diz que ele foi desprezado. Talvez você já tenha sido desprezado. Talvez você esteja sendo desprezado por alguém. Ele foi rejeitado. Alguém já passou por rejeição aqui? Eu já me senti muito rejeitada ao longo da minha vida. Quando meu pai foi embora e construiu uma outra família e traiu a minha mãe, eu me senti rejeitada. Tentei o meu primeiro suicídio aos 13 anos de idade. E o meu segundo suicídio eu tentei aos 15 anos, no dia do meu aniversário. Aí eu entendi que o Senhor me guardou. E não permitiu que eu cometesse essa loucura. Porque Ele me adotou. Ele foi meu Abba. E depois Ele me ensinou a perdoar. E eu me reconciliei com meu pai depois de 20 anos. E meu pai chegou aos caminhos de Deus. E foi um homem segundo o coração de Deus. Morreu há 2 anos, perdi 2 anos o meu pai. Ele tinha insuficiência renal, transplantado. E toda vez que ele entrava num hospital, ele pregava para todas as pessoas. Ele nunca deixou de falar e anunciar o Senhor dos Exércitos, mesmo diante das lutas, né, da sua saúde. Aqui o profeta Isaías, ele fala que Jesus era um homem de dores. Então ele conhece as nossas dores. Por isso ele se fez homem, para entender o que a gente passa. Que sabe o que é padecer. Tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Quem aqui está passando por alguma enfermidade? Ergue a mão. Glória a Deus. Né? Poucas pessoas com enfermidade. Quem está assistindo em casa, se você está enfermo, ouça essa palavra. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E nós temos que aprender a profetizar essa palavra na nossa vida. Porque Ele é poderoso para curar.
Existem diversos exemplos na Escritura. Mas quando eu falo que Deus é poderoso para curar, eu não estou dizendo deixe o teu tratamento, não tome remédio. Eu não estou dizendo isso. Deus deu sabedoria para os homens também, para nos auxiliar em muitas coisas. Mas que Ele é poderoso para te curar, Ele é. Eu sou prova viva disso. No dia do meu batismo, eu fui curado dos meus olhos. Eu nunca mais usei óculos. Eu era míope. Mas quando eu fui me batizar, eu vi a palavra de Deus que dizia assim, o batismo é o nascer de novo. Eu falei, Jesus, eu não nasci usando óculos. Certamente pequei tanto, né? Porque o Senhor dizia assim, vai, não peques mais. Senhor Jesus, me perdoa por tudo que eu já pequei com os meus olhos. E quando eu submergi nas águas do batismo, e que eu subi, eu fui batizada num rio. No dia que eu me batizei, 450 pessoas se batizaram naquele dia, no interior do Paraguai. E eu enchi aquele rio de lágrimas, porque eu chorei tanto, porque nada mais era embaçado. A minha visão, ela voltou. E nunca mais usei óculos desde então. Então, se você me pergunta se Deus cura, Deus cura. Deus é poderoso para curar. Daí você pode dizer assim, mas nem tudo Ele cura. Ele não cura quando ele tem um propósito. Paulo tinha um espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta. Tem uma parte na Escritura que fala que Paulo, chegando para pregar numa cidade, ele falou assim, que mesmo com a sua enfermidade, o trataram como um anjo, que podia ser uma tentação, dizer, você cura, o teu lenço cura as pessoas, e por que você não se cura? Mas Ele é poderoso para curar. Essa palavra eu sempre declaro na minha vida, porque como eu sou só, né, eu já perdi minha mãe, meu pai, né, minha avó, e eu moro só, eu não me permito ficar doente em nenhum momento, em nome de Jesus. Eu espirro, eu já repreendo. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, por suas feridas eu sou sarada, em nome de Jesus. Não peguei Covid nenhuma vez, e não vou pegar, e não vai me pegar. Eu declaro essa palavra todos os dias da minha vida, porque Ele levou sobre si. E eu entrego todos os dias a minha saúde para Ele. Aqui diz também que Ele foi transpassado por nossas transgressões. Veja que Ele se posicionou nos nossos lugares. Moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Veja que em algumas escrituras fala que pelas suas feridas somos sarados. Ele se colocou na nossa posição naquele lugar, para nos trazer vida e vida em abundância. Ele vem trazendo para cada um de nós, essa promessa. Ele se posicionou para que nós vivêssemos o novo. Ele foi oprimido, humilhado e não abriu a boca. Quantas vezes diante de uma afronta a gente abre a boca precipitadamente e fala no que não devia? Quantas vezes diante das situações a gente se queixa e murmura? Quantas vezes a gente reclama? Comece a profetizar na sua vida as bênçãos do Senhor. Comece a mudar a sua mente. A Bíblia fala que nós temos que mudar a nossa mente, segundo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Promessas. E nós temos que profetizar essas promessas na nossa vida para viver o novo. Aqui fala que ele foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do povo, ferido, sepultado com os perversos. Nunca fez injustiça e nem dolo se achou em sua boca. Foi moído, ofertado pelo pecado. Ele desmanchou a sua alma na morte. E uma parte bem interessante e importante nessa parte do profeta Isaías é: levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Você consegue interceder por aqueles que transgrediram contra você? Que te ofenderam, que te machucaram, talvez estão te machucando. Muitas vezes é difícil a gente orar por quem nos fere e nos machuca. A gente quer vingança, a gente quer que mais ele se pague aquilo que ele está fazendo contra nós. Mas Jesus, ele orou. Ele intercedeu. Nós queremos viver o novo de Deus. O primeiro aprendizado que a gente tem nessa noite hoje é o posicionamento.
quer seja diante da fornalha, quer seja diante da cova dos leões ou diante de gigantes, se posicione. Porque aquele que é nome sobre todo nome, ele já trouxe vitória para cada um de nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele conhece o que a gente sente. Porque se você foi desprezado, ele te entende. Se você foi rejeitado, ele te entende. Se você passou por afrontas, ele te entende. Ele se colocou no teu lugar. E hoje ele pode interceder diante de Deus a teu favor. E uma outra coisa muito importante para a gente poder viver o novo de Deus é fé. Hebreus 11:1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza daquele que haveremos de receber e que esperamos, e a prova daquilo que ainda não podemos ver. Então, posicionamento com fé nos traz o novo de Deus. Eu quero orar por esse primeiro momento, né? Eu não sei, Fábio, nós vamos fazer um intervalo agora? Então, eu quero orar nesse primeiro momento, depois a gente vai continuar para trabalhar essa palavra, eu vou ter uma tarefa para fazer com vocês. Vamos orar para que nós possamos nos posicionar. Eu não sei qual é a petição que você tem, o que você quer viver em 2023. Mas eu tenho a certeza que você pode viver. Eu tenho a certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. E Ele ainda realiza sonhos. Ele ainda cura. E ainda Ele faz o novo para cada um de nós. Uma vez eu fiz uma oração diante de Deus e eu falei assim, em meio às lutas e provas que eu passei, eu perdi minha mãe, eu perdi minha avó. Tudo na mesma época. Eu perdi meu emprego. Eu passei necessidade financeira. Tive que vender carro. E passei por um câncer. Mas eu não parava de trabalhar para Deus. Eu ia visitar as pessoas. E eu nada pedia para ninguém. Mas Deus tocava no coração das pessoas. E eles me davam aquilo que eu precisava. Irmã Simone, Deus me fez sentir. Te dá isso para você. E naquela sacola, aquilo tinha e continha exatamente o que eu precisava. E um dia, o Senhor me falou que faria nova todas as coisas. E Ele me disse para agradecer pelas lutas e provas, porque nelas eu estava sendo aperfeiçoada. E num culto público eu agradeci por todas as lutas e provas que eu estava passando. E naquele dia Deus disse, ore Simone, da meia-noite às 3, por todas as pessoas que estão passando as mesmas necessidades que você. Negue-se a si mesmo. E eu orei. Naquela semana Deus me mandou 3 pacientes novos. A semana seguinte Deus me pediu novamente que eu orasse até as 3 da manhã. Não por mim, mas pelas pessoas que estavam passando por necessidade. Então, mais uma vez Deus me mandou mais 3 pacientes. E na semana seguinte Deus me mandou mais 3 pacientes. E eu tinha um sonho, um desejo, conhecer Israel. E Deus me deu uma palavra, Salmos 37:4, que fala assim, deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. E naqueles dias eu conheci um pastor cego. E eu estava na casa de uma irmã. E ele falou assim, quem é a irmã Simone? E eu toquei no seu braço e disse, eu, pastor. E ele falou assim, Deus me deu uma palavra para você. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus me mostrou que você tem um desejo de pisar onde Jesus pisou, de ir naquela terra santa. Eu já te vejo no hangar, embarcando para aquele lugar chamado Israel. Na semana seguinte eu comprei um pacote de viagem em promoção. Em 2014 foi a primeira vez que eu pisei naquela terra santa. E verdadeiramente o Senhor concedeu o desejo do meu coração. E eu já pude pisar lá 3 vezes. Então, Deus tem um novo para cada um de nós. Nós precisamos nos posicionar. Quer seja diante de fornalhas, diante de covas, de leões, ou diante de gigantes. Lembrando que Jesus já se posicionou no nosso lugar para nos trazer vitória. E é isso que eu quero orar nessa primeira parte.
para que nós possamos nos posicionar, ter fé e confiar que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele continua realizando os sonhos. Ele continua sendo Deus. Querido Deus, eu me coloco na Tua santa presença nessa noite, Senhor. Diante da Tua igreja, Senhor, eu apresento cada um dos Teus filhos aqui, os que estão em casa, assistindo agora, Senhor. Alcança os Teus filhos para que eles possam se posicionar diante de Ti, Senhor, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, crendo que o Senhor é Deus, é o Senhor dos exércitos que pode vencer gigantes, que caminhará com Ele nas fornalhas e que tem poder de fazer nova todas as coisas, porque o Senhor já fez isso naquela cruz do Calvário, tomando o nosso lugar, Senhor. Nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, declarando e decretando o novo de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero viver